Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Oficina de orientação vocacional auxilia jovens em momentos de prestar o vestibular a escolher melhor a carreira profissional a seguir. Salário não é tudo na vida de um profissional. Veja no Fique Sabendo. E a tutela antecipada no processo do trabalho é o assunto abordado no bloco de entrevistas. Oficina de orientação vocacional auxilia jovens em momento de prestar o vestibular a escolher melhor a carreira profissional a seguir. Eles são jovens, cheios de energia e vontade de construir uma carreira profissional e pessoal. Mas são tantas as transformações físicas e emocionais acontecendo justamente nessa fase da adolescência, que fica a pergunta: como escolher o melhor caminho a seguir? Para ajudar o jovem na escolha profissional no momento de prestar o vestibular, o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás vem realizando oficinas de orientação vocacional para os adolescentes do programa Jovem Trabalhador que atuam no âmbito do tribunal. Eu cheguei aqui querendo fazer direito, tirei minhas dúvidas, fiz a orientação e concluí que o que eu queria saiu. Vai ser aquilo mesmo que eu vou fazer, direito. Antes de começar a orientação, eu já pensava em relações públicas e agora eu concluí que é esse curso mesmo que eu vou seguir. Eu descobri que eu realmente tenho algumas habilidades que o curso exige e agora vamos tentar, né, ver o que vai dar. Você acha difícil esse momento de escolher o curso? É impossível você não sentir dúvida, é uma coisa que faz parte do processo. Orientação vocacional é um instrumento psicológico que avalia as potencialidades do indivíduo. A ferramenta trabalha a percepção que o adolescente tem de si mesmo, da realidade exterior e das características da sua família, aumentando assim a sua capacidade de escolher da forma mais amadurecida possível a carreira profissional a seguir. Nessa fase que a gente está concluindo o ensino médio, a gente fica com certas dúvidas. Agora, esse curso me ajudou muito para eu concluir o mesmo que eu queria. Agora eu tenho certeza de que é isso mesmo que eu quero, direito. Depois que eu concluí aqui na orientação vocacional, eu já tenho certeza do que eu quero seguir. E o que é? Direito, pretendo. Por quê? Porque primeiro eu estou inserida no tribunal, meu chefe dá muito incentivo para mim, agora depois disso eu tenho certeza que é isso que eu quero. A oficina é coordenada pela psicóloga Marina Cansado e faz parte de um projeto maior de qualidade de vida no trabalho desenvolvido pelo tribunal. Eu acredito que a maior importância é oferecer a esses jovens a possibilidade de se conhecer mais, de conhecer sobre a realidade das profissões, para fazer uma escolha acertada, uma escolha que leve ele a ser um profissional realizado. E eu acredito que isso é o papel social que o tribunal tem com esses jovens trabalhadores. Nós temos esses adolescentes conosco, mas nós também temos uma responsabilidade com eles de oferecer a eles ferramentas pedagógicas para se tornarem profissionais melhores. Como essa oficina é desenvolvida? A oficina foi desenvolvida a partir dos estudos de orientação vocacional. São 4 dias em que nós trabalhamos dinâmicas de grupo, nós trabalhamos reflexões, nós passamos tarefa para casa, para eles estudarem sobre as profissões que eles se interessam. A gente tem um dia em que nós aplicamos um teste vocacional e no fim, depois das dinâmicas, depois de muita reflexão, a gente apresenta para eles o que o perfil de interesses deles aponta. E aí a gente faz uma reflexão para ver até que ponto a maturidade deles acompanhou essa apresentação de resultados. E qual a orientação que você tem para aquele jovem que está vivendo esse mesmo momento, esse mesmo desafio de escolher sua carreira? A gente percebe que um dos maiores desafios que o jovem tem é pesar a influência dos pais, a influência dos professores da escola, dos grupos onde ele está inserido e os próprios interesses. Acho que a melhor dica é uma tentativa de se conhecer
e decidir baseado nos próprios interesses, porque quem vai passar o resto da vida fazendo aquilo é a própria pessoa. Então, lidar com essas forças de influência dos pais, da escola e de si mesmo. Acho que a melhor dica é se autoconhecer. Para participar de uma oficina de orientação vocacional, o jovem deve estar cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio e deve desejar orientação sobre a escolha da profissão. Pesquisa aponta que o bom relacionamento no trabalho e o reconhecimento motivam mais os profissionais do que o próprio salário. Veja no Fique Sabendo. O que é mais importante na avaliação de um bom emprego? Se essa pergunta for feita diretamente a vários profissionais, provavelmente o salário vai aparecer como a principal resposta da maioria deles. Mas quando se amplia a análise para saber quais os fatores que mais os motivam na carreira, é possível perceber que outros itens, como clima organizacional agradável, bom relacionamento com os colegas e reconhecimento dos chefes, somam mais pontos do que apenas uma alta remuneração. A Cato Online teve essa confirmação ao entrevistar mais de 46 mil pessoas. Acho que é um conjunto, tem que ser isso tudo, né? A empresa ser importante, um bom salário, um bom relacionamento. Eu procuro num bom emprego qualidade, assim, entendeu? Um salarinho melhor. Eu acho que é dedicação, né? Tem que gostar do emprego, porque tem gente que trabalha só pelo dinheiro, né? E eu não. Se eu fosse trabalhar, eu não ia trabalhar só pelo dinheiro. Você concorda com a pesquisa quanto à menor importância dada ao dinheiro entre os profissionais? Sim, isso é constante. Na verdade, um profissional hoje, a remuneração não é exatamente a primeira coisa que atrai numa empresa. É muito mais o clima organizacional, o tipo de liderança, os desafios que a pessoa pode ter e a possibilidade de progressão. Em alguns casos, os benefícios vêm primeiro do que a remuneração. Então, assim, eu concordo plenamente. Agora, tem um outro lado. A remuneração tem que ser, no mínimo, compatível com o que o mercado paga. O aumento da oferta de vagas e a falta de profissionais qualificados contribuem para a supervalorização dos salários? Sim, inclusive o ano passado e esse ano a gente teve uma inflação e o motivo da inflação maior foi os aumentos de salário. Na verdade, o que está acontecendo é que antes a gente tinha, o empresário tinha uma fila que ele podia escolher, né, de pessoas. Só que com o aumento crescente da frente de trabalho, isso mudou um pouco. E uma maneira que está havendo é esse ganho que a população está tendo. Antes, a distância que a gente tinha, a maior parte da população ganhava o salário mínimo. Hoje as empresas, mesmo como auxiliar de produção, as empresas estão procurando pagar um pouco mais do que o salário mínimo. Veja os fatores que mais motivam os profissionais na carreira. Ter bom relacionamento com as pessoas com quem trabalha, ser reconhecido como um bom profissional pelo chefe, fazer o que gosta, trabalhar com pessoas que admira e respeita, ter desafios constantes, ter liberdade e autonomia de ação, ter voz ativa junto ao chefe, possibilidade de crescimento na empresa e flexibilidade de horário. E no próximo bloco, o advogado Paulo Henrique Pinheiro fala sobre a tutela antecipada no processo do trabalho, uma forma de o autor da ação ver o seu direito satisfeito contra a demora e a inércia judiciais. Veja a seguir. Apesar de causar controvérsia, a tutela antecipada é um instituto importante para o direito do trabalho, que se socorre do direito processual civil para utilizá-lo.
No âmbito trabalhista, o que está em jogo, na maioria das vezes, não é o patrimônio da pessoa, mas a própria sobrevivência dela. Daí a importância da tutela antecipada. Mas o que vem a ser esse instituto? Ele realmente tornou o processo célere? O advogado Paulo Henrique Pinheiro é o nosso convidado de hoje do Hora Extra e vai falar sobre o assunto. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Paulo. Muito agradecido pelo convite e estamos à disposição para responder os questionamentos que forem formulados. O caminho a ser trilhado pelo autor para obter a satisfação de seu crédito mostra-se, em muitos casos, quase que uma recompensa para o réu inadimplente, por causa da demora do processo. A criação desse instituto da tutela antecipada trouxe celeridade para o processo? O que vem a ser a tutela antecipada? Bom, a tutela antecipada ela foi disciplinada no direito brasileiro através da Lei 8.952, do ano de 94, e posteriormente com a mini-reforma do Código de Processo Civil, a Lei 10.444 de 2002, que deu um novo rito ao artigo 273 do Código de Processo Civil. Na verdade, nessa crise que vem enfrentando a prestação jurisdicional hoje em dia, pela alta demanda processual, a tutela antecipada ela vem justamente com o objetivo que o juiz tem de conceder de forma antecipada, total ou parcialmente, os pedidos formulados pelo autor na sua peça de ingresso. Então, sem sombra de dúvidas, ela deixa o processo de forma bem mais célere. E a tutela antecipada, ela é provisória ou satisfativa ou ela tem que ser confirmada posteriormente? A decisão que concede a tutela antecipada, ou mesmo que denega, no caso, a que concede, ela é uma decisão de natureza interlocutória, ela tem caráter provisório. Posteriormente, eventualmente, claro que tem que ser confirmado em sede de sentença. E a tutela antecipada foi criada pelo processo civil. Ela é compatível com o processo do trabalho, doutor Paulo? Bom, a CLT ela é omissa nessa parte. Na verdade, nós temos o artigo 659 da CLT, que traz os incisos 9 e 10, que já previa anteriormente duas possibilidades de concessão de medida liminar. Então, toda previsão do Código de Processo Civil que traz uma efetividade, uma eficácia ao processo do trabalho, que não tem nenhuma incompatibilidade, como é o caso, o artigo 769 da CLT socorre de forma subsidiária ao Código de Processo Civil. Então, evidentemente que a tutela antecipada hoje, superada qualquer tipo de questionamento, tanto doutrinário quanto jurisprudencial, ela é plenamente compatível com o processo do trabalho. Mas existe ainda divergência com relação à aplicação dela no processo do trabalho, em razão, segundo os que defendem a não aplicação dela, da própria celeridade do processo trabalhista. Isso é procedente? Bom, essa hoje é uma corrente minoritária. Se nós pegarmos o artigo 841 da CLT, que estabelecia que protocolada a ação teria 48 horas para fazer a notificação do réu, e, posteriormente, 5 dias para ser incluso o processo na pauta de audiência, na primeira desimpedida após o prazo de 5 dias, se atualmente essa possibilidade existisse, é claro que o processo ele seria, porque a audiência una teria instrução processual e o julgamento na própria audiência. Nesse caso, a tutela antecipada estaria esvaziada. Mas, como nós sabemos, na época da CLT, na década de 40, atualmente essa é uma realidade prática que não existe. Os processos, mesmo em rito sumaríssimo, eles podem ter incidentes processuais, como eventual realização de perícia técnica, em que se adia a audiência. E sem dizer, então, os ritos ordinários, o rito ordinário que tem uma possibilidade do processo demorar um pouco mais. Então, a tutela antecipada, ela tem que ser utilizada de forma mais efetiva pelos advogados que militam na Justiça do Trabalho. Certo. E quais os requisitos para a concessão da tutela antecipada? Os requisitos, eles vêm previstos de forma definitiva no artigo 273 do Código de Processo Civil. São eles a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e também previsto no próprio inciso 2 do artigo 273,
o abuso do direito de defesa ou manifesto protelatório do réu. Nesse caso, o inciso 2, o juiz poderia utilizar, inclusive, como uma medida punitiva para o reclamado que vem tentando retardar a prestação jurisdicional. Doutor Paulo, no processo civil, a tutela necessita de requerimento da parte para ser concedida pelo juiz. O mesmo acontece no processo do trabalho ou ela pode ser concedida de ofício? Essa, sem sombra de dúvidas, é a maior controvérsia atual acerca da aplicabilidade da tutela antecipada no processo trabalhista. Boa parte da doutrina, bem como a jurisprudência, entende que deve haver o requerimento da parte, até porque o caput do artigo 273 do Código de Processo Civil, ele é bem claro em explicar, em dizer que deve haver este requerimento, ou seja, é uma norma de ordem pública, uma norma cogente, que se não haver o requerimento prévio, pode haver a violação ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e até o princípio da inércia do julgador, que só deve manifestar algo se for motivado. Porém, essa realidade, penso eu, que deve ser adequada ao processo do trabalho em que se visa, na maioria das vezes, como foi dito no início, a sobrevivência do trabalhador. Então foge da razoabilidade, na minha opinião, imaginar que um trabalhador que atualmente ainda pode se utilizar do jus postulandi no processo laboral, ou seja, procurar o Poder Judiciário Trabalhista sem assistência do advogado. Ao relatar os fatos para o setor de atermação e posteriormente esse processo ser encaminhado para a vara correspondente, vejo que o juiz deve analisar a questão do princípio da proteção, o princípio da hipossuficiência, face ao contexto geral. Por exemplo, ele alega que foi dispensado sem justa causa, com verbas rescisórias a receber. O juiz, ao ter a audiência, analisar a contestação do réu e verificar que essa dispensa sem justa causa é incontrovérsia, por que não conceder a tutela antecipada de ofício? Nesses casos específicos, eu vejo que a tutela antecipada ela poderia e deve ser concedida de ofício, até para visar um princípio basilar previsto na própria Constituição Federal, que é o princípio também da dignidade da pessoa humana. Certo. Você poderia também citar alguns casos em que a concessão da tutela antecipada pode representar um certo perigo para o processo? Mas essa pergunta você responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado Paulo Henrique Pinheiro sobre a tutela antecipada no processo do trabalho. Doutor Paulo, nós estávamos falando sobre os casos de tutela antecipada que são efetivos no processo do trabalho, mas existem também casos que podem ser perigosos. Você poderia citar alguns exemplos em que a tutela antecipada pode representar um perigo no processo? Posso citar vários casos nesse sentido. Por exemplo, um caso atualíssimo que está ocorrendo bastante na Justiça do Trabalho é a questão do atleta profissional de futebol. Porque o atleta profissional de futebol, além dele manter o contrato especial de trabalho desportivo, que seria o contrato de emprego propriamente dito, ele tem um vínculo desportivo com a entidade que ele atua. Ou seja, ele precisa ter essa liberação para poder atuar em outra equipe. E ele ingressa com a ação trabalhista, em regra alguma rescisão indireta, alegando algum descumprimento contratual por parte do clube pelo qual atua, e o juiz, muitas das vezes, sem ouvir o próprio clube, concede a tutela antecipada, liberando esse vínculo desportivo para que ele possa atuar em outra agremiação. Isso é uma situação que deve haver, na minha opinião, pelo menos a oitiva da parte contrária, no caso do clube, para que possa aquilatar realmente se esses descumprimentos houver ou não. Porque a partir do momento em que ele é liberado, faz a inscrição em outro clube, é um problema muito sério. Temos também as questões relativas aos quem possui garantia provisória no emprego, que seriam as conhecidas popularmente com as estabilidades provisórias. No caso da gestante, teriam estabilidade de até 5 meses após o parto. Quem sofre acidente do trabalho também, que teria uma garantia de até 12 meses após a cessação do seu benefício previdenciário. Também, no caso
do cipeiro que possui essa garantia. Então, nós temos que ter muito cuidado para ser apreciada essa questão da tutela antecipada. Um caso prático que eu posso citar também, nós tivemos uma situação vivenciada de um acidente do trabalho em que os pais do falecido, que era o trabalhador da empresa na época, que havia pedido, pleiteado a tutela antecipada, o pensionamento, até que fosse julgada a ação. Essa tutela antecipada foi concedida em sede de sentença, onde o juiz do primeiro grau havia reconhecido que houve a culpa concorrente da empresa na ocorrência daquele falecimento. Posteriormente, essa sentença ela foi reformada no tribunal e os pais já haviam recebido há mais de um ano esse pensionamento, então, decorrente dessa tutela antecipada. Então, como a empresa também fará essa execução, muitas das vezes a parte que recebeu não vai ter condição de ressarcir. Então, a tutela antecipada, ela não pode ser concedida se ela não tiver uma possibilidade de reversão para o seu estado inicial. Isso o juiz deve se ater sem sombra de dúvidas, porque é previsão no próprio parágrafo 2º do artigo 273. A tutela, ou seja, ela não pode ser concedida se ela não puder ser revogada ou reformada ao final. E na tutela antecipada não existe previsão de caução, seguramento do juízo, nada disso? Como nós vamos colocar uma caução para um trabalhador que muitas das vezes não tem condição para comprar os seus mantimentos básicos? Então, essa questão de calcionamento, ela pode ser aplicada no Código de Processo Civil, mas mais para processo civil. Não há como, na minha opinião, salvo esporádicos casos que nós teríamos que analisar situações específicas, prever alguma caução específica para o trabalhador. Certo. E a Justiça do Trabalho, na opinião do senhor, vem utilizando muito da tutela antecipada, os juízes de primeiro grau? Eu penso que a tutela antecipada ela vem sendo pouco manejada pelos advogados. Nós atuamos diariamente na Justiça do Trabalho, tanto na defesa dos trabalhadores quanto dos empresários, e verificamos que esse é um instituto que não vem sendo muito utilizado. Talvez por isso não tenha uma aplicabilidade também tão grande por parte dos juízes trabalhistas. Nós observamos que nas obrigações de dar, as obrigações de pagar, são muito pouco utilizadas. Elas são utilizadas mais nas obrigações de fazer ou de não fazer. E aí remete ao próprio artigo 461 do CPC, que seriam mais nesses casos dos trabalhadores que possuem alguma garantia provisória no emprego, alguma estabilidade, como foi dito, de gestante, de acidentado no trabalho ou de dirigente sindical também. Bom, o senhor falou sobre os requisitos da prova inequívoca. As simples alegações ou suspeitas podem fundamentar um pedido de antecipação de tutela? Não, de forma alguma, mera suspeita pode fundamentar esse pedido. E até o deferimento. Tem que haver uma prova robusta que o juiz tenha uma certeza inicial de que aquela alegação que foi colocada pela parte, ela é real, ela é existente. Então, por exemplo, no caso de um acidente do trabalho, por exemplo, tem que haver já a CAT previamente estabelecida, ou até a comprovação que ele esteja recebendo o benefício do auxílio-doença acidentário, que aí o próprio órgão previdenciário já teria reconhecido esse direito na esfera administrativa, e se o empregado foi dispensado sem justa causa, o juiz, após analisar essa situação, ele pode sim conceder essa tutela, mas com base nessa prova inequívoca, essa prova robusta que previamente lhe foi apresentada. O manifesto propósito protelatório do réu e a demora processual são motivos para se requerer a tutela antecipada? A demora processual, eu entendo que ela não deve ser motivo para a concessão da tutela antecipada. Ela deve ser analisada caso a caso. Porque a demora processual, muitas das vezes, ela ocorre não por culpa do réu também, e nem por culpa do autor, que é o mais interessado, mas ela ocorre por diversos incidentes que podem ser ocasionados durante o processo. Por exemplo, a realização de uma perícia. Muitos dos processos hoje trabalhistas
tem a questão em que se discute alguma insalubridade ou até periculosidade e algum acidente do trabalho, onde vai ter necessidade de um perito médico para realizar essa perícia, de um engenheiro do trabalho para fazer também, ou seja, esse processo ele demorando 1 a 2 anos para ser realizado todas essas perícias, isso é um retardo processual, mas não é por culpa do réu, é por culpa do próprio procedimento e da própria organização da estrutura do poder judiciário. Então eu vejo que deve ser analisado caso a caso. Agora, evidentemente, se os incidentes que foram provocados no processo são com o intuito de apenas procrastinar o feito, caracterizando até uma litigância de má-fé, de acordo com os requisitos do artigo 17 do Código de Processo Civil, evidentemente que o juiz, nesse caso, ele pode e deve conceder a tutela antecipada, até como fins pedagógicos e como fim punitivo à própria pessoa que está retardando essa prestação da justiça. Doutor Paulo, qual a diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar? Muita gente confunde os dois institutos. A medida cautelar, ela visa apenas resguardar um direito da parte. Você não tem necessidade de demonstrar os requisitos tão específicos da tutela antecipada, porque a tutela seria um direito que será reconhecido em sede de sentença, feito de forma antecipada. A cautelar você precisa demonstrar apenas a fumaça do bom direito e o perigo da demora, que seriam os vocábulos no latim fumus boniuris e periculum in mora. Já na tutela antecipada, você tem que ter esses requisitos mais específicos, até porque vai ser uma prestação jurisdicional de forma antecipada. Com certeza. Muito obrigada pela entrevista aqui ao Hora Extra. Fico agradecido. Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção. E não deixe de acompanhar as notícias do TRT de Goiás no Twitter e no Facebook. Até a próxima semana. No Hora Extra desta semana, você vai saber que o salário não é tudo na vida do profissional. Veja também matérias sobre a oficina de orientação vocacional do TRT de Goiás, que auxilia os jovens a escolher melhor a carreira profissional a seguir. E no bloco de entrevistas, o advogado Paulo Henrique Pinheiro fala sobre a tutela antecipada no processo do trabalho. Não perca!